Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus. Reunimos-nos aqui para glorificar ao Rei Jesus, Senhor, adorar ao Rei Jesus, Senhor. Com vocês mais uma vez, irmão Antônio Caramba, de Luanda, Angola. Ceder tempo, que Deus conceder para falar a nós. Toda liberdade. Amém. Mais uma vez, Deus abençoe a sua mente. Amém. É um prazer poder celebrar mais uma noite a presença do filho e da filha do rei. Amém? Amém. É a coisa mais importante. Sabemos que o céu e a terra passarão, mas a palavra não passará. E é do nosso interesse de poder pegar, viver e aceitar a palavra de Deus, porque a palavra é tudo para nós. A palavra é a nossa riqueza. A palavra realmente, se eu posso dizer assim, a palavra é tudo que nós precisamos aqui na terra. Amém. E Babá diz que todo o céu está cheio da palavra. Amém. Amém. É por isso que, quer seja no céu, que seja na terra, nós precisamos da palavra. Amém. E esta mesma palavra que nós estamos a precisar é a mesma palavra que vai nos transformar. A Bíblia diz que o mesmo camelos que Rebeca dava água são os mesmos camelos que ele levaram até na presença de Isaac. É a mesma mensagem que nós acreditamos, a mesma mensagem que nós estamos a fazer de toda a nossa força de viver, de poder mesmo se afastar das coisas do mundo para na realidade poder viver e se comportar segundo a palavra. Então a mesma mensagem vai nos levar na presença de Jesus Cristo. Amém. E a Bíblia diz que Ele que nós amamos sem viver, mas com a nossa visão espiritual nós estamos a ver nosso Deus. Amém. Você tem que saber, você tem que saber separar as coisas. E o Filho de Deus tinha o nome do Pai. E o Filho de Deus, o nome dele era Jesus. E o Pai, o nome dele também é Jesus. Por isso, o Pai não tem início, mas o Filho tem início. Por isso, nós adoramos realmente Deus, porque Deus tem que ser adorado. Além de Deus, não há mais ninguém que podemos adorar. É somente o único Deus que é Criador das coisas visíveis e invisíveis. Por isso, quando Ele queria salvar o mundo, Ele fez através do seu Filho. Amém. Porque Deus, no estado dele, que é original, não pode morrer. Mas através do Filho, que o Filho foi o sacrifício para poder tirar a agulhão da morte, para nos redimir. Porque Deus, na forma original, é praticamente impossível para Ele morrer. Amém. Mas através do Filho, que hoje Deus tornou-se parente do homem. Amém. Através do Filho de Deus. Amém. Amém. Mais uma vez, que Deus abençoe. Amém. Estou contente de poder estar mais uma vez nesta igreja. E todos que estão mesmo ligados conosco na internet, que a graça do Senhor seja sobre cada um. Amém. E vamos continuar a falar um pouquinho sobre aquilo que nós iniciamos lá no Vinhedo,
lá no Vinhedo, estamos a continuar somente a falar sobre as influências dos dois mundos. Amém. Isso é mais importante. Eu convido vocês a se colocar de pé e a pegar as vossas Bíblias e vamos ler a palavra do Senhor. Amém. Amém. Vamos indo no livro de Mateus, pegando o mesmo capítulo. Podemos ir ao capítulo 12. E vamos pegar o versículo 43. A Bíblia diz o seguinte: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não encontra. Então diz: voltarei para a minha casa, de onde saí, e voltando achar desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outro certo espírito, pior do que ele, e entrando habita ali, e são os últimos anos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor. Nosso Pai e nosso Deus, viemos da Tua santa presença, porque sabemos, ó Pai, o mundo inteiro está sob o controle, ó Pai, ó Deus do Teu olho. E sabemos, ó Pai Santo, não há lugar que nós podemos esconder. Pode ser na escuridão, pode ser no lugar que não há irmão, não há irmã, ó Deus Santo, mas Teu olho nos vê. É por isso, ó Pai, com toda a sinceridade, nos aproximamos mais uma vez, dizendo a Ti: seja misericordioso a nosso lado, onde nós fizemos algo que não agradou Teu nome, ó Pai. Deixa que o sangue do Teu Filho bem amado, para mais uma vez ser, ó Pai, aplicado sobre cada um de nós, de tal maneira que nossa vida, para ser purificada, lavada por este sangue, para que nossa vida torne mais branca que a neve. Enquanto que queremos ouvir a Tua palavra, coloca-me de lado, vem, ó Deus Santo, usa-me como um simples instrumento. Fala Teu povo, porque necessitamos da Tua palavra. A Bíblia nos diz, ó Pai, ó Deus Santo, Tu mandaste a Tua palavra e a Tua palavra nos curou. E nós queremos receber esta palavra para curar as nossas almas, para curar o nosso espírito e também o nosso corpo, ó Pai. Viemos da Tua santa presença, seja conosco em tudo, e entregamos tudo na Tua santa mão, em nome do Teu Filho bem amado, o Senhor Jesus Cristo, que pedimos assim. Amém. Pode assentar. Então, bem amado, pensei mais uma vez de continuar sobre a realidade dos espíritos, ou se posso mesmo continuar mais uma vez a dizer isso aí, a influência dos dois mundos. E sabemos que o mundo que nós estamos a viver é um mundo cheio dos espíritos, como nós vimos domingo. Ela disse que hoje nós vamos encontrar os espíritos nos vários lugares. Os espíritos estão nas casas, os espíritos estão nas ruas, os espíritos estão nos seres humanos, e o espírito, a ação do espírito é bem estendida. E não há lugar para você dizer que não, este lugar o demônio, os espíritos malignos não podem atuar.
E realmente a ação do Espírito é bem estendida. Mas bem que a ação dos Espíritos são bem estendida, mas Deus também não cruzou a mão, deixando os Espíritos a nos assolar. Não. Deus também está trabalhando. E Deus, o grande Espírito vivo, Ele também está trabalhando. Vou ler uma coisa aqui que irmã Vanalissa, na pregação de demonologia, ela disse o seguinte, na parte estado físico, ela disse o seguinte, na página 3, iniciando ao parágrafo 16. Primeiramente, vou ler a oração do profeta para você entender e captar o que o irmão Abraão queria dizer quando ele abordou este assunto aqui da demonologia. E na página 10, parágrafo 34, 14, aliás. Agora, Pai Celestial, nós te agradecemos esta tarde por estar aqui. Nós te agradecemos por estas criancinhas que estão sentadas por aqui. São os homens de amanhã e mulheres, se houver um amanhã, se Jesus tardar. E agora, Pai, rogamos que Tu nos abençoe agora, enquanto falamos agora sobre a Tua palavra e sobre o grande inimigo que temos, Satanás. Rogamos Deus, que Tu nos permita armar uma dianteira, uma unidade mecanizada aqui, o poder de Deus que o resista hoje à noite em cada avanço que fizer. Senhor, e mostra-lhe que ela definitivamente não tem direitos legais, que Cristo o derrotou em nosso lugar lá no Calvário. Amém? Amém. Aqui Babá está dizendo que nós temos um inimigo. Esse inimigo é Satanás. E ele quer ensinar o povo de Deus para poder entender, para ter entendimento, para ser armado e de poder enfrentar nosso grande inimigo, que é o diabo. Ele sempre está procurando dizer que ele derrotou o diabo no nosso lugar, lá no Calvário. Então, a obra do Calvário realmente é uma obra que nos permite de ter uma vitória certa sobre tudo que o diabo possui. Pode ser as doenças, pode ser a depressão, pode ser a feitiçaria, pode ser a magia, pode ser qualquer coisa que o inferno, o diabo tem. E vai dizer que para os crentes ter o entendimento que a obra da cruz nos permitiu de ter vitória sobre o diabo e sobre tudo que ele tem. Meu amado, a nossa vitória não é uma coisa imaginável. A nossa vitória é uma coisa real. Amém. A nossa vitória é realmente, se eu posso dizer, não é uma coisa que alguém carnalmente inventou. A nossa vitória saiu realmente na obra da cruz, onde Jesus despojou todo o poder do diabo. Amém. E neste momento, nós estamos a lutar contra um inimigo que já está vencido. Você se lembra? E Magana não fala do irmão. Ele estava no sonho, que o diabo se apresentou diante dele. E quando o diabo lhe atacou, o que aconteceu? O irmão começou a fazer retaguarda, a recuar. E cada vez mais, como o irmão estava a recuar,
e o diabo ficava mais forte. Quando o diabo atacava o irmão estava sempre a recuar. É por isso que não tem jeito, não tem motivo para nós de retornar ou de fazer retaguarda. Porque devemos sempre avançar, devemos sempre atacar. E a Bíblia nos diz que as armaduras que nós temos são as armaduras que são defensiva e ofensiva. Amém. É para nos defender e também para atacar. Porque hoje em dia, muita gente, muitos irmãos, sempre se senta, Deus guarda-me, Deus proteja-me, mas não se dá a capacidade, não se levanta também para atacar o diabo. Ele deixa o diabo bem sentado, quietinho. Enquanto que ele está passando os momentos das grandes dificuldades, às vezes, os momentos das grandes provações, o irmão fica assim: Deus guarda-me, proteja-me. Muito bem, Deus vai te guardar, Deus vai te proteger. Mas não se esqueça, Deus colocou na tua mão também as armas para atacar o diabo. Amém. Amém. Às vezes, o teu problema do casamento, às vezes, o teu problema do lá, às vezes, teu filho, às vezes, tua filha estão se comportando mal, mas você não fica somente na defensiva. Ah, são os filhos, são filhos. Não, você tem que também atacar o diabo que está querendo mesmo estragar a vida da filha, a vida do filho. Tem que atacar o diabo. Você se lembra quando Abraão recebeu a notícia segundo o qual que os reis vieram e deportaram Ló? Ele pegou as armas, ele também foi para combater os reis que pegaram o quê? O sobrinho dele, Ló. E Babá diz que é isso que a igreja deveria fazer: pegar as armas e atacar o inimigo, para poder tirar aquilo que ele nos roubou. Porque Babá diz que o diabo é um grande gatuno, é um grande mesmo criminoso. Você está sentado aqui, nós estamos aqui na igreja, mas ele pode fazer qualquer coisa ele quer, somente a graça do Senhor que nos protege. Amém. Então, a mesma graça, Deus colocou na nossa mão as armas para poder atacar o diabo, para poder mesmo lhe perseguir, até mesmo que para ele restituir tudo que ele nos roubou. Você vai me dizer: oh, o diabo tem que restituir, sim. E Mabá disse na pregação a restituição da árvore, da árvore noiva. E Mabá disse que o diabo rouba mesmo as armas das pessoas, rouba a saúde das pessoas. Então, quando o diabo vem roubar a tua saúde, então você não fica somente: oh Deus, guarda-me, proteja-me. Não. Porque há uma lei, a lei da restituição. Esta lei se aplica se você perdeste uma coisa e a coisa perdida se encontra na mão de uma pessoa que não era dono original. Então, o diabo não é dono original da nossa saúde, da nossa vida, não. Amém. Então, ele nos roubou a nossa saúde. Então, somos obrigados, com a lei da palavra, lhe contagiar para poder nos restituir tudo que ele nos roubou. Amém. Amém. E várias vezes ficamos somente na defensiva. E quando ele mandava recuar, mais o diabo ficava tão grande. E depois ele deu uma olhada aí, ele viu a Bíblia. E quando ele viu a Bíblia, ele pegou a Bíblia. E quando o diabo fez, pum, ele quando pegou a Bíblia, ele também fez, pum, e o diabo recuou. E quando ele marcou que o diabo recuou, sim, muito bem. E você tem que saber, ele tinha a Bíblia, ele viu a Bíblia, e na boca ele também pronunciava a palavra. Amém. Não somente a palavra escrita, mas Deus que ter também a palavra falada. Amém. Amém. Glória a Deus. Quando o diabo ataca
o diabo começou mesmo a diminuir até que ela desapareceu. É isso que a igreja deveria fazer. Quando temos problema, quando temos dificuldade, quando temos muitas coisas que estão preocupando a nossa vida, então nós não somos chamados a ficar sentados. Temos que se levantar, porque sabemos que há um poderoso conquistador. Amém. Amém. Ele venceu o diabo e tudo que ele fez. E uma palavra que eu quero dizer é o seguinte: ele morreu e ele desapossou os principados e despojou Satanás de tudo o poder que tinha. E Deus dá-nos sabedoria e entendimento agora para sabermos e para explicarmos para a pessoa como que poderão saber como serem curadas e derrotar Satanás. Em nome de Jesus oramos. Amém. E ele está dizendo que, Senhor, dá-nos sabedoria, entendimento, que ajuda para conhecer como que eles podem mesmo combater o diabo, como que eles podem mesmo ser curados das enfermidades, como que eles poderão ter a vitória sobre esse reino do diabo. Porque você se lembra, quando há um reino, tem que saber, tem também sujeito desse reino. Há também um rei deste reino. E Deus é o reino que está a reinar agora nos nossos corações. Amém. Amém. Aleluia. E como Ele é o nosso rei, então somos chamados a poder realmente planejar a vitória do Calvário. Aleluia. É dizer que o diabo é mentiroso. Amém. Amém. E nós temos a vitória. Pouco importa, haja alta maré, haja baixa maré, mas somos chamados a vencer, sempre a vencer. Amém. Então, meu amado, você tem que saber, há muitos lugares tem espíritos. E mas vamos continuar agora a dizer, a dar agora a definição aqui, na mesma página 3 é o seguinte. Agora, a primeira coisa no parágrafo, já tem problema da definição, né? E a idade. No parágrafo 16, vamos dizer o seguinte. Agora, a primeira coisa, o que é um demônio? Ouço tantas pessoas falar a respeito de demônios. Bem, agora, demônio, diabo, tudo vem de uma palavra. E no inglês chama-se atormentador. Um indivíduo que atormenta é um diabo, um maligno. Ela diz agora, então, você tem que ver agora, irmã, diz o seguinte, que um demônio é um atormentador. Ele pode atormentar o corpo, ele pode atormentar a alma. E se nós estamos a dizer que ele pode atormentar o corpo e a alma, podemos então dizer o seguinte, ele pode atormentar as coisas palpáveis, e também pode nos atormentar das coisas que são invisíveis. Ele se trata das dimensões. Ele pode mesmo vir e havia lá, desculpa-me para dar esse testemunho, lá na África havia um irmão. Esse irmão tinha um filho, então o filho dele estava envolvido no mundo da feitiçaria. Então, pode acontecer que o pai receba hoje, por exemplo, $1000 na mão. Uma semana é muito. Todo $1000 vai para uma cabala. Ele não se dá conta o que ele fez com esse dinheiro.
em irmão passar um tempo complicado, um tempo difícil. Então ele vem ter com o pastor João Batista. Então o pastor disse: muito bem, eu converso ainda com ele, levou também a criança na igreja. O pastor disse que deve conversar com o filho dele. Então sentei com o filho, comecei a conversar. Não era uma coisa de pressão, porque às vezes quando você lida com uma criança e quando você faz pressão sobre ele, ele pode mentir. Você tem que deixar a criança livre para ele mesmo expressar o que ele tem. Verdade. Então perguntei ao filho e falei: o que se passa na tua vida? Ele disse: bom, pastor, minha vida não está boa. A tua vida não está boa como? Então, eu costumo sair à noite. Vocês saem à noite como? Não, quando as pessoas estão a dormir, eu saio à noite. E quando eu saio, até viajamos até que os nossos chefes naquele mundo me mandam para matar. São as coisas que são imperceptíveis, que nós não podemos enxergar na nossa visão física, mas são as coisas que se passam numa outra dimensão. Então o filho disse: não, sim, tudo bem. Até o que o meu pai, se naquele dia sou mesmo chateado, ele pega somente o que? Pegava controle remoto da televisão, começava mesmo a teclar e depois estragar tudo em casa. Uma coisa física, mas ele pegou isso no mundo espiritual e pode causar estrago no mundo físico. E Mabara diz o seguinte: que todas as coisas espirituais, ou todas as coisas naturais, tipificam os espirituais. Verdade. Quando vocês estão a ver aqui os criminosos, você tem que saber, também naquele mundo invisível, há também um criminoso. Amém. Quando você está a ver os assaltantes, você tem que ver também nesse mundo físico e também no mundo espiritual, tem uns assaltantes. Quando você está a ver, por exemplo, tem prisão nesse mundo físico e também no mundo espiritual, tem também prisão. Por isso você vai notar algumas pessoas que estudaram muito bem e têm relacionamento com muita gente, mas não conseguem emprego, um emprego bem sucedido. O também fica somente enrolado. Quando trabalha, não acha algo melhor. Há muitas coisas que se envolvem. Esse filho diz que o dinheiro mesmo, um outro filho falava que o pai ofereceu o dinheiro no filho. Pai, quero comprar mesmo um sabapito. Você conhece sabapito? Leia, rabustado. Um bombom, né? E se chama, você tem que ver, né? Português de Angola e também português daqui é um pouco difícil. Então, sabapito é tipo, digamos assim, docente, que seria. As coisas que se vendem muito na rua, para as crianças, podem para chupar. São doces. Então, pai, me dá seu dinheiro, eu vou comprar o doce. O pai tirou o dinheiro, deu no filho. Então, o filho pegou o mesmo dinheiro que o pai lhe deu, ele foi colocar dinheiro onde? No mundo espiritual. O pai trabalhava, ele pode comprar mercadoria de $5.000. Quando ele vai, porque na maioria a fonte de renda de muitos africanos é mesmo um comércio informal. Então ele pode comprar mercadoria de $5.000, chega mesmo no mercado, vai revender às vezes $3.000, vai vender $2.000. E às vezes, lá em casa, à noite, para dormir, ele está tipo mesmo, eu posso chamar isso, tipo mesmo um pesadelo em casa. Às vezes,
uma pessoa está a vir, a lhe pegar no pescoço, tipo, não quer lhe matar. Às vezes pode dar um grande peso que está em cima dele, ele não consegue mesmo a se mexer. São as realidades desse mundo. Isso se passa no mundo espiritual, mas tem impacto no mundo físico. E você se lembra, Deus não começou a criar o homem fisicamente, mas Ele começou a criar o homem à dimensão espiritual. E quando Ele criou o homem na dimensão espiritual, somente depois Ele juntou o pó da terra, pegou o homem espiritual, colocou no pó da terra. E o homem tornou-se alma vivente. Quer dizer, todas as coisas, você pode se lembrar, está escrito também no livro de Hebreus, capítulo 11. Pela fé sabemos que todas as coisas visíveis foram feitas das coisas invisíveis. Para ter, digamos assim, doença neste corpo físico, primeiramente você vai começar a adoecer no corpo espiritual, ou no mundo espiritual. E depois somente isso aí vai querer se concretizar no corpo físico. Porque a Bíblia diz, você se lembra disso aí, que não é o caráter que é o primeiro, mas espiritual. Primeiro você tem que saber que quando mesmo as crianças nascem, não é realmente o corpo que é formado no quê? Na barriga ou no ventre da mãe. Primeiramente era uma pessoa, mas numa dimensão espiritual. E o ventre da mãe está somente a formar os músculos. E quando esse corpo físico vai sair, vai encontrar um corpo espiritual que vai entrar nesse corpo físico. É por isso que a mamãe diz o seguinte, que todas as mamães, quando tem tempo da gestação, quando quer mesmo dar a luz, o parto, fica tranquilo, porque há um espírito que está rodeado à volta dela. Há um espírito que está rodeado à volta dela. Então, quando ela vai dar luz, então daí, o que vai acontecer? O espírito, o médico vai mesmo dar uma tapinha na criança e depois a criança vai chorar. Quer dizer, o espírito entrou. E também nesse corpo físico, quando vamos sair desse corpo físico, há também um corpo que estamos esperando. Amém. E mamãe diz o seguinte, que realmente quando Jesus foi pregar no inferno, ele foi pregar com o seu corpo que era mesmo a teofania. E naquele corpo ele encontrou, ele diz que mesmo os pecadores que estão do outro lado, que não aceitaram a palavra, ele se encontrava também no corpo teofânico. Até que eu fiquei mesmo a me dizer, irmã Brana, os pecadores também têm corpo teofânico. Fiquei a dizer, irmã Brana, o pecador também tem corpo teofânico. Ele está dizendo isso aqui, eu achei, na pregação, pergunta e resposta sobre os Hebreus. Pergunta e resposta sobre os Hebreus. Segunda parte está no que? COD, conduta, ordem, doutrina. Mas está em francês, vou transmitir em português. Ele seguinte, na página 263, parágrafo 413. Ici son corps était dans la tombe. Aqui o seu corpo estava no túmulo. Et son âme était dans le séjour des morts. E a sua alma estava no lugar dos mortos. En train de prêcher, elle était vivante. E a sua alma estava no lugar dos mortos pregando. A alma de Jesus
estava lá, onde havia os perdidos, aí Jesus pregava na sua alma. Então, continua a dizer: qu'est-ce que vous dites de ça? O que você está falando disso? Il était de nouveau dans sa théophanie. Ele estava de novo na sua teofania. Seu nome était là-bas, a sua alma estava lá. Então, aqui vamos estar, se eu posso mesmo falar um pouquinho aqui, ele está fazendo tipo o que? A alma é a teofania, e vamos lá estudar isso. Não sei se você entendeu ali. Ele estava na sua teofania pregando. E irmão diz que ele estava na sua alma pregar os perdidos que estavam no lugar que era para os pecadores. Ele diz o seguinte: il était là-bas avec ces gens qui étaient aussi dans leur théophanie. Com essas pessoas que estavam lá, também com a teofania deles. Os mortos têm também um corpo. E vai dizer o seguinte: que este corpo que nós temos é um corpo que é limitado no espaço do tempo e não nessa luz que eu estou a ver. Que estão a ver aqui. Temos a luz natural, que é o sol, que é o dia, e temos também a luz artificial. E Babá fala também da luz cósmica e também da luz eterna. E a luz cósmica está realmente nesse mundo. Mas a luz eterna é aquela luz que Adão perdeu. E Babá diz que se uma pessoa recebe mais aquela luz, ela vai voltar à posição que Adão tinha antes da queda. Amém. E ele está acrescentando que a obra de cruz nos permitiu para poder regressar até como Adão estava na queda. Mas nós não estamos a dar conta disso. Somente na obra da cruz. Além de falar do livro que o Pai desceu com o livro na mão, para poder dar esse livro que dava a autoridade sobre Adão. Adão tinha autoridade na terra, tinha a justiça da terra, ele tinha a vida eterna, mas esse livro, Adão perdeu isso. Mas no Apocalipse diz, nós estamos a ver o anjo, o poderoso anjo, desceu com o livro. E esse livro vai dizer que é o livro da redenção. Amém. Amém. E se o livro da redenção está aqui na terra, mas como que você vai ficar somente amarrado pelo diabo? Como você vai ser somente influenciado pelo diabo? Enquanto que a coisa que te concede a vida, a coisa que te concede a autoridade, a coisa que te concede a vida eterna é a justiça da terra, já está na tua mão. Aleluia. Mas como que você vai ficar somente preso do diabo? Verdade. Amado, nós temos as potencialidades grandíssimas que ainda não exploramos. Se podemos explorar o poder que tem nessa palavra, então vamos deslojar o diabo nos nossos lares, nas nossas famílias, nas nossas empresas, nas nossas igrejas, de tal maneira que a igreja será uma igreja forte e realmente vitoriosa. Amém. Aleluia. Mas também estamos a gatinhar, além de andar com um homem, mas estamos a andar com ainda algumas crianças. Mas não deveria ser assim. Então, ele foi lá, era um mundo espiritual que pregou essas almas que estavam encarceradas, essas almas que recusaram de aceitar a palavra que foi enviada nos mensageiros, nos profetas do Antigo Testamento. Jesus foi lá e pregou essas almas que estavam encarceradas. E Babá diz que ele foi lá com um corpo da teofania. Amém? Amém. Ele foi lá com o corpo da teofania. Então, Babá continua a dizer o seguinte: que um demônio são
os seres espirituais que atormentam os seres humanos. E Mamãe diz que você pode notar, ver uma pessoa bem vestida, uma pessoa que estudou muito bem, uma pessoa, além de ser, nunca roubou, mas de qualquer forma, um demônio, um atormentador, uma pessoa que está cheia do poder demônio. E Babá diz o seguinte, na mesma pregação da demologia, é o seguinte, na página 71, é o seguinte: eu quero falar sobre os espíritos sedutores, o que seria na realidade intitulado demonologia. Ouve-se tanto de demônio atualmente, porém, ouve-se tão pouco sobre como universo Deus. Vocês vão ouvir que estão falando sobre demônio, mas agora é bem ouvir sobre os demônios, mas agora, como é que nós podemos fazer para se livrar desses poderes demônios? Porque não adianta de chegar no raio-x e dizer que não, aí o raio-x acusou que tu tem câncer. Muito bem, mas tem que haver remédio para curar o câncer. Você passou somente no raio-x. Às vezes o teu osso está quebrado, mas quando vão mesmo colocar a máquina, vão ver que não, há uma rachadura no teu pé. Mas isso somente é raio-x. Mas tem que haver remédio para consertar o osso. Estão a falar que muitas famílias, muitos homens estão possuídos do poder demônico, mas agora, o problema, como é que podemos fazer para se afastar desse poder demônico? É aí que está o problema hoje. É aí que está mesmo uma situação tremenda, uma situação difícil. Mas agora não fala para dizer assim. Ele diz o seguinte: todos nós estamos bem cientes que há demônios, porém a seguir vem como livrar dessa coisa. E agora há, tendo pela graça de Deus, muita oportunidade de lidar com essas coisas chamadas demônio e de encontrar com eles na plataforma e na caminhada diária. E Mamãe diz que ele encontra os demônios na plataforma. Ele encontra demônios na caminhada diária. Quer dizer, quando está em casa, tem que saber que você vai ter com os poderes demônios. Quando você está indo mesmo no trabalho, tem que saber que você vai ter com o poder demônio. Quando você está a conversar, quer seja com um membro da família, tem que saber que você vai ter com o poder demônio. É os poderes deles estão mesmo estendidos. Não se esqueça que nós estamos a falar das influências. Então, o poder dos demônios estão estendidos na nossa caminhada diária. Você pode chegar num supermercado, às vezes, quando você compra algo, e alguém vai te responder mal. E tudo isso aí são a realidade que está no mundo. Às vezes você dentro do carro a conduzir, e você vai ver que alguém vai entrar enquanto que não é prioridade dele para entrar. E tudo isso para colocar pressão sobre ti. Verdade. A nossa caminhada de dia a dia encontramos com esses poderes. E vai dizer que hoje em dia muita gente fala, não se falando que não, os demônios, você quer exaltar o diabo, você quer exaltar as obras dele. Não, e vai dizer, vou ler isso para mim, irmão. Amém? Amém. Vou ler isso, e vai dizer o seguinte:
Porque hoje em dia só diz que quando se fala muito de demônio, isso aí você está exaltando o diabo. É o seguinte, no estado religioso, é isso. Permite-me para mim ver isso aí. Desculpa-me, porque isso veio diretamente. Aleluia. As pessoas falam que o diabo não existe, e quando se fala mesmo do demônio, você exalta o diabo. Eu disse que não, isso não é assim. E realmente para você saber que se o céu não existe, e se o diabo não existe, quer dizer Deus também não existe. Se Deus não existe, então onde somos? Seremos mesmo os grandes mentirosos. Seremos mesmo os grandes mentirosos que testemunhamos contra Deus. Ela disse aqui. Ela disse. Oh meu Deus. Somente eu vou pegar uma pequena coisa que ele disse para poder ver, manifestar aquilo que eu falei. Ele disse, na página 11, parágrafo 56, tudo natural tipifica o espiritual. Você está ciente disso? Tudo no natural tipifica o espiritual, indiferentemente. Amém? Amém. É isso para poder confirmar aquilo que eu falei sobre a realidade das coisas que são, digamos assim, que físico e também se encontra na realidade espiritual. Então, Imam diz que o demônio está operando nos dois lugares. Pode ser na alma, pode ser também no seu espírito. É o seguinte, na página 71, é o seguinte, parágrafo 39. Agora, esta manhã nós vamos falar sobre demônios na forma espiritual, na alma. Eles estão na alma do mesmo modo que eles estão no corpo. E havemos de admitir que os vemos no corpo das pessoas, tais como câncer e várias enfermidades que estão no corpo humano. Amém? Ele diz que o demônio está no corpo porque pode ser também na alma. E a mesma forma, ele está querendo dizer, bem recentemente, o câncer foi até mesmo declarado ser uma enfermidade da quarta dimensão, que está em outra dimensão, certamente que é a demonologia. Toda a enfermidade é enfermidade de quarta dimensão, o princípio dele. Mas agora, câncer no corpo, o câncer na alma, o demônio pode entrar em qualquer um dos dois lugares. Agora, há muitas vezes e muitas pessoas com bons pensamentos, que boas pessoas que tentam muitas vezes descansar em alguma teologiazinha que elas têm, o algo que eles foram ensinados desde criança, e ainda assim descobre que em seu ser, dentro da alma, que ainda tem algo que não está correto. Estão ouvindo o que o irmão está dizendo? Que muita gente, às vezes, nós encontramos pessoas lá nas igrejas, nas famílias, nas empresas, nos nossos relacionamentos, e o irmão diz que essas pessoas, eles foram mesmo ensinados de uma outra maneira. Ele tem um tipo de teologia pequena. Ele está usando o termo aqui, teologiazinha. Uma pequena teologia. Ele pode se fazer que não, estou indo na igreja, estou sabendo porque estou indo na
Mas não vai dizer que você vai notar na vida dele, tem algo que mesmo é errado. Há algo que eles também não conseguem a definir. Meu amado, há certas coisas que são complicadas. Mabano falava sobre a África. Ele disse que muitos pregadores aqui na América ele se concentra somente nas igrejas, às vezes eles batizam as crianças e andam a bendizer as crianças, andam a fazer o serviço funerário e às vezes andam mesmo bendizer os casamentos. Mas muito bem, mas ele não tem capacidade de pegar a espada para enfrentar o poder demônico. Meu amado, a Bíblia diz que os demônios existem. Se os demônios existem, os anjos também existem. Amém. Se o diabo existe, o Deus vivo também, ele existe. Glória a Deus. Então, ele diz que há algo dentro, no fundo das pessoas, que estão bem sentados, bem vestidos. E a Bíblia diz que quando um demônio penetra numa pessoa, ele não vai vir com muitos gritos dizendo que eu sou demônio, penetrei aqui no teu corpo. Não. Não. O demônio vai entrar suavemente e vai sentar. E às vezes, eu dizer, há certos demônios que entraram na vida da pessoa, desde que eles eram mesmo, na mocidade mesmo, quando eles eram crianças. Meu Deus. Há uma pessoa, se você se lembra disso, o Bíblia não fala da cura de Carter. Esse Carter passou quase 9 anos encamada. Não estava se levantando. Mas o que aconteceu? É o tio dele que ele violou. E quando o tio violou a criança, então a criança